Daniel capítulo 2. Vamos ler. E no segundo ano do reinado do Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu rei espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sonho. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em sírio: ó rei, vive eternamente, diz o sonho, e os teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse-lhe aos caldeus: o que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçado, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declara-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para as proferir na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, diz-me o sonho, para que eu entenda e que me podes dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar para a palavra ao rei, pois nenhum rei há, soberano ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Portanto, a coisa que o rei requer é difícil, ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão aquele que é soberano, que mora nas alturas, o Pai da eternidade, quer dizer, né? Cuja morada não é como a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. E saiu um decreto segundo o qual devia ser morto os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada, e prudentemente Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem piedade a Iarro dos Chamaim, Elohim dos Chamaim, o Todo-Poderoso, sobre este negócio, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi
revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Yahweh do céu, Elohim dos céus, aquele que é todo-poderoso, é verdade? Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Yahweh para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reinos. Ele dá sabedoria aos sábios, ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Yahweh de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizeste saber este assunto ao rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para mandar os sábios da Babilônia. Entrou e disse: assim não mates os sábios da Babilônia. Introduzem-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Yahudá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem mago, nem adivinho o pode descobrir ao rei. Mas há um Elohim nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser ao fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do seu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cuja esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua aos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçada o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, e os quais se fizeram como uma pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Tu, ó rei,
é rei dos reis, pois Yahweh, Elohim dos céus, te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homem, animais do campo e ervas do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará como reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. E quanto ao que viste dos pés e dos arteiros, em parte de barro e de oleiro, em que parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro do lodo. E como o sarteio era em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com barro. Mas nos dias desse rei, o Elohim dos céus levantou um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortado uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro e o cobre e o barro e a prata e o ouro, e o Elohim grande fez saber ao rei que há de ser depois disso. É certo o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Elohim é Elohim dos Elohim, e soberano dos reis, e o revelador dos segredos, pois podes revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muito e grande presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas a Daniel estava às portas do rei.